Hoje eu quero conversar um pouquinho, né? Aqui é a maioria do espaço do canal Espaço do Interior, conversar um pouco sobre a nossa atividade como ligada à cafeicultura, né? A agricultura, a produção do café. Estamos aqui no final de tarde, né? Lembrando aqui dessa imagem do poeta, né? Pena Branca Chavantin, fim da tarde, a terra cora, e a gente chora porque é fim da tarde. Mas todo dia é fim, todo dia é início, né? De um novo ciclo. E eu fiquei pensando em algumas coisas que a gente fala que está no inconsciente do agricultor, do cafeicultor, em relação à sua produção, né? E qual a imagem que a gente tem da agricultura do café, da produção do café? Infelizmente a gente vive numa região que o uso de agrotóxico é muito grande, né? A lavoura nossa aqui é uma das poucas, né? No entorno aqui que não usa veneno. A gente está vendo essa área de lavoura aqui, ó. Foi jogada homeopatia junto com as caldas naturais, né? 2 vezes agora, é recente, né? No período de chuva. E a lavoura, graças a Deus, tô passando aqui, mas tenho que pedir permissão a uma aranha aqui, para não atrapalhar a telha dela. Vou abaixar um pouquinho a teia de aranha dela aqui. Aqui é a lavoura de café. Outra aranha aqui, né? Aí para não atrapalhar ela também. Deu trabalho para construir sua teia, né? Outra aqui. Vamos gravando e tentando sair fora aqui dessa área. Que dá para a gente ter uma posição melhor. Aqui é a lavoura, né? De 7.000 pés de café nesse talhão. Nesse trecho de lavoura que eu tenho aqui. Uma parte foi roçada essa semana. Eu estava fazendo a desbrota, a limpeza dela. E uma coisa que a gente observa, que os agricultores sempre falam, né? O café é uma planta danada, um ano dá, o outro ele tira. Alguns falam também que o café, um ano veste ele, o outro ano ele veste o dono. Tem um dito também que a gente observa, que o café nunca me deu nada, algumas pessoas falam, né? Só me dá trabalho. O café é igual criança nova, né? Não sai das costas, adora um colo. Café, a agricultura do café é uma coisa muito pesada. Realmente a gente tem que considerar isso tudo, né? Que a gente sabe que é realidade, mas isso pode estar dentro de uma programação mental nossa, de achar que o café e tudo tem que ser com muita dificuldade, né? E a gente está vendo aqui a lavoura, nos pezinhos de café, aqui que vai fazendo 3 anos, né? Com uma produção boa, lavoura com incidência de doença, né, quase não tem, né, não tem deficiência, né, e aí eu comecei a observar o seguinte, né, isso vem muito da nossa cultura, do nosso jeito de lidar com o café, mas eu fazendo uma viagem esses dias, né, vindo visitar o Espírito Santo, né, fazendo um intercâmbio, foi junto com uns amigos meus, e no carro mesmo alguém falou uma coisa importante, né, o contrário do que a gente ouve dizer, né. Graças a Deus, né? Tudo que eu tenho, né, e minha família tem, vem do café. Isso mostra que, né, uma gratidão a essa planta maravilhosa que é o café. E eu comecei a fazer esse movimento também, esse ano principalmente, né, de olhar para o café como uma planta abençoada, né? Aí uma das coisas que eu quero falar com vocês é o seguinte, né? Aqui dá para ver outra imagem. A lavoura minha aqui tem 7 talhões. E a gente trabalha também com homeopatia da palavra. E aí eu resolvi fazer o quê, né? Através da intuição, de colocar placas na lavoura com palavras, né? Então, os 7 talhões, a gente definiu ele dessa forma. Daqui eu estou acho que no 5º talhão. Aí eu coloquei essa placa aqui, ó. Quando eu estou trabalhando aqui, aí a Vera vai falar com alguém, né? Onde a Mauri está trabalhando? Ele está trabalhando lá no talhão da fartura. Isso aqui eu coloquei em homenagem a meus pais, meu pai e minha mãe, eles gostavam muito de falar essa palavra, né? Aqui sempre teve muita fartura, né? Produzia de um tudo, né? Tem um poema meu que eu falo, Meu Canto e Meu Rancho, fala sobre isso. E essa palavra está muito no meu inconsciente, né? Trazido desde criança lá, através dos meus pais. Por isso que eu coloquei, né, exatamente nesse grotão aqui, onde ele gostava muito, né, essa palavra fartura. E dentro de outros talhões eu fui colocando outros nomes, né.
Então tem um talhão que a gente talvez chegue até ele, não sei se a gente vai chegar, né? Tá gravando o vídeo, que o talhão dá... Eu comecei assim, o primeiro talhão lá embaixo eu coloquei o talhão da abundância. O segundo talhão eu coloquei o talhão da prosperidade. Ô, telha de aranha, tô atrapalhando você de novo. O terceiro talhão eu coloquei o talhão da fertilidade. O quarto eu coloquei da bonança, né? O quinto é esse da fartura. O sexto eu coloquei o da harmonia. E o sétimo eu coloquei da riqueza. Foi uma palavra até mais difícil que eu coloquei, mas está lá em cima, no meio perto da mata, né? Falando dessa riqueza da diversidade. E a riqueza também, às vezes ela é muito atribuída só à questão do dinheiro, né? Mas quando a gente coloca abundância e prosperidade, ele traz essa dimensão maior, né, do que é a riqueza mesmo, né? Muita gente, como dizem, só tem dinheiro, mas não tem riqueza realmente de conteúdo, de vida, né, de equilíbrio, de harmonia nos ambientes onde ele vive, né? Não tem essa estrutura familiar, não tem o privilégio igual aqui está de andar no meio de uma lavoura onde não tem agrotóxico, não tem veneno aqui, até porque nossa água nasce logo desse ponto aqui. E essa reflexão que eu estou querendo fazer com vocês, né, é sobre isso, porque muitas vezes a gente olha o café como uma planta que só dá trabalho, que só castiga, e a gente às vezes faz conta, né, contando que o café tem que produzir o suficiente para a gente pagar aquilo que a gente deve, e aí joga essa responsabilidade sobre a planta, né. Eu brinco aqui com algumas pessoas, né, que um conto que eu escrevi que fala que o café não tem só cafeína, tem cafetões e cafetinas, né, porque muita gente usa o café que como entre aspas, né, o café tem que dar para ele cumprir todos os gostos que ele tem, né, então não tem um respeito pela capacidade produtiva da própria planta. Outra coisa é as árvores no meio do café. A gente está vendo os angicos, está vendo as árvores, né? Essa área de reserva aqui em torno eu deixei, né? Porque quando eu comprei essa área não tinha essa mata, né? Aqui é pé de mamão. A natureza sempre dá um mamão, né? Sempre ela ajuda a gente. Aqui tem um jussara. Aqui tem até um pé de ipê que morreu, né? Cumpriu o ciclo dele no ambiente aqui. Aqui a lavourinha também, ó, como é que ela tá. Esse ano é um ano de não tem muita produtividade, então essa questão da café bianual, né? Um ano ele produz mais, outro ano ele produz menos, né? Essa frase que o pessoal usa que um ano ele veste ele, outro ano ele veste o dono, é em relação a isso, né? Mesmo quem aplica muito produto químico na lavoura, muito agrotóxico, né? Ele não consegue ter muita produção por causa dessa condição que é da própria planta. E as pessoas às vezes não respeitam, né, essa relação mesmo de harmonia com a planta do café. Olha só como algo que vai te dar dinheiro, vai te dar algo em troca, né? E não usufrui do benefício que é, né, você estar no meio da lavoura. Essa semana mesmo eu passei, né, esses últimos dias de pé em pé de café, limpando, né, tirando mato, catando vareta seca. Você pode ver que ela está toda arrumadinha, a lavoura, né? Eu e o Cristiano, o menino que está trabalhando comigo. Ó, lá embaixo é a nossa casa, é o lugar do espaço do interior, lugar dos cursos, né? Olha aqui os vizinhos do entorno aqui. Vou tentar mostrar um pouquinho como é que está a lavoura. Ó. Esse talhão aqui, que eu estou balançando esse pé que vai até ali embaixo, é o talhão da fertilidade. A plaquinha está ali na frente. Eu tenho um prazer muito grande de poder, de gostar, né, de trabalhar na lavoura, de viver em harmonia com o cafezal, com as plantas que estão aqui, né. Esses dias a gente estava roçando, muito especial você estar convivendo com a lavoura assim, tá vendo? Sem veneno, sem nada e com uma ótima condição, né? Olha bem a saúde dela. Como é que está o crescimento, mesmo num período agora que não está chovendo. Aqui a gente está em outro ponto da lavoura, né? Que é o talhão que está ali, ó. Ver se eu consigo chegar mais perto aqui para a gente ver.
É o talhão da bonança. Bonança também é uma palavra que foi muito usada e hoje ela às vezes sai um pouco do nosso vocabulário, né? Então esse talhão aqui, daqui para cima, esse beco aqui divide, ó. Daqui para cima é a bonança, aqui para baixo é a prosperidade. Olha o talhão da prosperidade, como é que tá bonito também. Eu estou trabalhando aqui, né? Aí, eu ou alguém que está trabalhando para mim, né? Porque também pelo trabalho que eu faço como terapeuta, com os cursos, né? Eu não vou ficar aqui falando que eu que faço isso aqui, né? Que a maior parte do serviço que faz são companheiros, né? Que fazem trabalho para a gente aqui. Então esse aqui que a gente está vendo é o talhão da prosperidade. Mas aonde vocês estão trabalhando hoje, né? Eu estou trabalhando no talhão da prosperidade. Aqui é o talhão da fertilidade, né? A lavoura foi roçada por esses dias. Aquele primeiro lá é o talhão da abundância. E dessa forma a gente vai trazendo essa energia, né? Que é da abundância, da prosperidade, da fertilidade, da bonança, da fartura, da harmonia e da riqueza. A riqueza que vem dessa diversidade. E o poder da palavra a gente sabe, né? A gente tem o uso da homeopatia da palavra e sabe como que isso funciona realmente. Acho que deve ter, não sei o dia certo que eu instalei essas placas aqui, mas a gente vê o resultado dessa energia, né? Dessa vibração colocada no meio da lavoura. Tem um tempinho que não chove, né? Mas as lavouras estão bonitas, tá vendo? Muito bom poder conversar com vocês sobre essa ideia, né? De mudar esse tipo de pensamento que a gente tem em relação ao nosso café. Porque o café é uma planta que traz, né, Deus lá dos primórdios, né? Vem uma cultura, né, da escravidão, do sofrimento, e a gente precisa ressignificar isso, olhar o café como uma planta que traz também harmonia, equilíbrio, né? E muitas coisas que a gente usufrui vem dessa planta, que a gente tem uma reflexão abençoada, assim como o café, como as outras plantas que estão no meio, aqui o ipê. Finalizando essa conversa, daqui a gente tem uma visão melhor da lavoura, que é essa lavoura que tem 4.500 pés de café, e está com 3 anos, né? Uma lavoura está bem estruturada. E que essa reflexão fique para nós pensar, né? Às vezes a mais velha sai para fazer caminhada pela estrada e eu vou achando as lesmas e tirando elas do caminho, né? E graças a Deus que a gente planta que não tem ataque de nenhuma praga nem doença, né? Essa semana mesmo eu tive o privilégio de receber de novo, né? O presente de um beija-flor pousar nas minhas mãos por 2 vezes, né? Tomar banho na minha mão, né? Da água que estava caindo no cano, né? Isso é o reconhecimento da natureza. Que todos tenham uma reflexão de muita harmonia, de muita paz, né? Trazendo essa mensagem para a gente pensar, né? Sobre o tipo de trabalho. Mesmo que você não é cafeicultor, né? Onde você trabalha, pensa a relação que você tem com o seu trabalho.